Eu nunca fui um estudante popular. Não fazia parte de nenhuma fraternidade, não jogava em nenhum time e também não tinha uma namorada. A maior parte do meu tempo era passada estudando ou jogando videogame no meu dormitório. Eu não estava infeliz, apenas conformado com meu lugar naquele ambiente universitário. Meus dois amigos mais próximos, Daniel e Marcos, eram muito parecidos comigo. Passávamos os fins de semana assistindo filmes ou explorando fóruns na internet. Mas de vez em quando nos surgia a oportunidade de ir a uma festa e nós nunca recusávamos. Qualquer chance de mudar a rotina era bem-vinda. Uma sexta-feira à noite, Marcos apareceu no nosso grupo de mensagens com um convite inesperado. Minha prima falou de uma festa secreta que só os escolhidos conseguem entrar. Parece ser coisa de gente rica. Estamos dentro? Daniel e eu ficamos hesitantes. Secreta? Como assim? Perguntei. Aparentemente é só para convidados. Ela conseguiu os endereços e disse que nós podemos ir. Vai ser numa casa afastada, meio fora da cidade. Aquilo já soava suspeito, mas a curiosidade venceu. No final das contas, a alternativa era ficar trancado no quarto. Então aceitamos. Naquela noite, Marcos conseguiu que o primo dele, Lucas, nos levasse de carro. Lucas não bebia e topou ser nosso motorista. A viagem durou quase 1 hora, e quando chegamos ao local, percebemos que a casa era enorme. Um casarão antigo no meio de um bosque, sem vizinhos por perto. Luzes brilhavam através das janelas e a música tocava de forma abafada. Mas algo parecia estranho. A primeira coisa que notei foi o silêncio ao nosso redor. Não havia fila, nem bagunça do lado de fora. As poucas pessoas que entravam faziam isso de maneira organizada e tranquila, sem gritos ou risadas exageradas, como em festas normais. Mesmo assim, seguimos em frente. Assim que passamos pela porta, percebi que a iluminação era forte demais. Nada de luz baixa ou piscantes de boate. Todas as lâmpadas estavam acesas, criando uma atmosfera fria. As pessoas ao redor estavam bem vestidas, como se fossem a um evento sofisticado, não a uma festa universitária. Homens de terno, mulheres de vestidos elegantes. Nós, por outro lado, usávamos camisetas e jeans. Daniel e eu trocamos olhares. Algo estava muito errado ali. Marcos, no entanto, parecia encantado. Cara, olha isso. Nunca vi tanto álcool de graça na minha vida. Nós pegamos algumas bebidas e tentamos nos misturar. Mas a sensação de sermos observados começou a me incomodar. Vários convidados nos olhavam discretamente e, quando percebiam que eu os notei, desviavam o olhar. Era como se estivéssemos sendo avaliados. Foi então que percebi um detalhe estranho. Algumas pessoas tinham uma marca no pescoço. Era um símbolo pequeno, quase como um risco verde fosforescente. No começo achei que fosse uma tatuagem ou acessório, mas quanto mais eu reparava, mais percebia que muitos dos convidados possuíam a mesma marca no exato mesmo lugar. Algo não estava certo. Fui até Marcos, que conversava com uma garota de vestido vermelho. Ei, acho que deveríamos ir embora. Esse lugar é bizarro. Ele revirou os olhos. Relaxa, cara. Você sempre vê problema em tudo, tá todo mundo curtindo. Olhei para Daniel, que também parecia inquieto. Marcos, sério, as pessoas aqui, elas estão estranhas. Não acho que devíamos estar aqui. Antes que ele respondesse, um homem alto de cabelos grisalhos e olhar frio apareceu ao nosso lado. Ele vestia um terno branco impecável e segurava uma taça de vinho. Vocês são amigos da Júlia? Perguntou, com um sorriso que não chegava aos olhos. Júlia era a prima de Marcos. Sim, respondeu Marcos animado. O homem inclinou a cabeça, avaliando-nos com um olhar perscrutador. Interessante. Sejam bem-vindos. Sintam-se em casa. Ele se afastou e minha pele se arrepiou. Daniel olhou para mim. Precisamos sair daqui agora. Marcos finalmente pareceu notar nosso nervosismo. Tá, mas por quê? Foi então que notamos. O homem do terno branco estava parado do outro lado do salão, nos observando fixamente. E ele não era o único. Diversos convidados estavam fazendo o mesmo. Silenciosos, pacientes. Meu coração disparou. Peguei Marcos pelo braço. Lucas está no carro.
Vamos agora. Nós nos viramos e caminhamos rapidamente até a porta. O silêncio atrás de nós era sufocante. Eu podia sentir os olhares nos perfurando. Quando finalmente pisamos do lado de fora, corremos até o carro. Lucas nos viu e ligou o motor imediatamente. Que foi? Só vai. Assim que o carro arrancou, olhei pelo retrovisor. Algumas pessoas estavam paradas na entrada da casa, apenas nos observando. Não tentaram nos impedir, não correram atrás. Apenas ficaram ali. O caminho de volta foi silencioso. Ninguém sabia o que dizer. Quando finalmente chegamos ao dormitório, Marcos quebrou o silêncio. Vocês viram? A marca no pescoço das pessoas? Assenti. O que diabos era aquilo? Ninguém tinha resposta. Na manhã seguinte, tentei procurar qualquer menção sobre a festa na internet. Nada. Nenhuma foto, nenhum comentário. Como se aquela festa nunca tivesse existido. Júlia, a prima de Marcos, nunca mais respondeu suas mensagens. Na verdade, seu número parecia ter sido desconectado. Nós nunca descobrimos o que aconteceu naquela casa, e eu nunca mais aceitei um convite para uma festa desconhecida. Era para ser apenas uma brincadeira universitária, uma noite de desafios entre amigos. O grupo de estudantes, composto por Lucas, Marina, Diego e Rafael, decidiu explorar um prédio abandonado nos arredores do campus. O edifício, uma antiga biblioteca fechada por razões desconhecidas, sempre esteve envolto em histórias sinistras. Diziam que à noite ainda era possível ouvir o som de páginas sendo viradas e sussurros de vozes desconhecidas. Lucas, o mais cético do grupo, zombava das histórias. São apenas lendas para assustar calouros, disse enquanto forçava a porta principal, que surpreendentemente se abriu sem resistência. Dentro, o cheiro de mofo e papel velho dominava o ar. As prateleiras estavam cobertas de poeira, mas alguns livros pareciam ter sido recentemente movidos. Marina pegou um dos livros, notando que estava aberto em uma página com anotações estranhas. Olhem isso, parece um diário ou algo assim. Sua voz foi interrompida por um estalo alto vindo do andar de cima. O grupo congelou. Diego riu nervoso. Talvez seja apenas um rato. Eles decidiram subir as escadas para investigar. A cada degrau, o chão rangia sob seus pés, ecoando pelo prédio silencioso. No segundo andar, encontraram uma sala trancada, mas a fechadura estava quebrada. Com um leve empurrão de Rafael, a porta se abriu lentamente, revelando um ambiente estranho. Havia velas gastas e um círculo desenhado no chão com tinta vermelha. No centro, um livro repousava sobre um pedestal. Marina hesitou antes de pegar o livro, mas assim que seus dedos tocaram a capa, a porta se fechou com um estrondo. As velas antes apagadas acenderam-se sozinhas. Um sussurro percorreu a sala, gelando os ossos dos 4 amigos. Vocês não deviam estar aqui. O desespero tomou conta. Lucas tentou abrir a porta, mas estava trancada. O som de páginas virando começou a encher o ambiente, como se o livro estivesse sendo lido por forças invisíveis. Marina deixou o livro cair, mas ele permaneceu suspenso no ar, as páginas se folheando sozinhas. Precisamos sair daqui, gritou Diego. Rafael pegou uma cadeira e tentou quebrar a janela, mas o vidro não se estilhaçava. As sombras nas paredes se moviam de forma independente, aproximando-se deles. O ar ficou pesado, dificultando a respiração. De repente, o livro caiu no chão e a sala voltou ao normal. A porta destrancou-se sozinha. Sem hesitar, os 4 correram para fora do prédio, sentindo um frio insuportável os acompanhar até a saída. Quando finalmente saíram e olharam para trás, a biblioteca estava completamente escura, como se nunca tivesse sido aberta. Mas algo estava diferente. No braço de Marina, marcas semelhantes a palavras antigas surgiram, como se algo tivesse tentado deixar uma mensagem em sua pele. Na manhã seguinte, ao pesquisarem sobre o prédio, descobriram que a antiga biblioteca havia sido fechada após eventos inexplicáveis envolvendo desaparecimentos de estudantes. Ninguém nunca soube o que aconteceu com eles. E agora Marina começava a ter sonhos com vozes sussurrantes, chamando por ela. Como se algo da biblioteca ainda a estivesse observando.
O semestre estava chegando ao fim, e o grupo de estudantes do curso de História da Universidade Estadual decidiu se reunir para uma aula prática especial. O professor Moreira, um entusiasta da cultura local, sugeriu uma visita noturna a uma antiga escola abandonada nos arredores da cidade. Segundo ele, o prédio, construído no século XIX, havia sido palco de eventos perturbadores. Era a chance perfeita para explorar a arquitetura e os relatos históricos de um lugar considerado amaldiçoado por muitos. A noite estava fria quando os 8 alunos chegaram ao local. Armados com lanternas e celulares, atravessaram o portão enferrujado e se depararam com a imponência da construção em ruínas. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo vento sussurrante. O professor Moreira, com seu jeito empolgado, começou a narrar a história do colégio. Dizem que, há mais de 50 anos, um grupo de alunos desapareceu misteriosamente aqui dentro. Nunca encontraram os corpos, e a escola fechou logo depois. Desde então, há relatos de luzes acesas nas janelas e vozes ecoando pelos corredores vazios. Os estudantes riram nervosamente, achando que tudo não passava de folclore local. Com as lanternas em mãos, entraram na escola, explorando salas cobertas de poeira e carteiras espalhadas de forma caótica. O ar era pesado, carregado de mofo e um cheiro metálico indefinível. Um dos alunos, Lucas, notou algo peculiar. As lousas ainda tinham rabiscos de giz, como se alguém tivesse escrito nelas há pouco tempo. "Isso é pegadinha sua, professor?" perguntou rindo. Moreira negou, franzindo a testa. "Eu nem toquei nessas lousas, mas agora que mencionou", disse, iluminando um quadro negro no fundo da sala. Havia uma única frase escrita ali: "A aula ainda não acabou." O grupo se entreolhou, sentindo um arrepio percorrer a espinha. Um barulho alto ecoou pelo corredor, como se uma porta tivesse sido batida com violência. As lanternas tremularam. Um dos alunos, Mariana, segurou o braço de uma amiga. "Eu acho que a gente devia ir embora", sussurrou. O professor hesitou, mas concordou. "Ok, pessoal, isso já foi longe demais. Vamos sair." Eles se dirigiram até a entrada, mas a porta principal estava trancada. Moreira tentou forçar a maçaneta, mas ela não cedia. Foi quando um dos alunos gritou. Todos se viraram a tempo de ver um vulto escuro atravessando o corredor ao fundo, rápido demais para ser humano. O pânico se instalou. Correram em direção às janelas, mas todas pareciam lacradas por dentro. Os celulares perderam sinal e, um a um, começaram a desligar inexplicavelmente. O ar ficou denso e uma sensação sufocante tomou conta de todos. Então, veio o pior. As carteiras começaram a se arrastar sozinhas, formando filas alinhadas como em uma sala de aula. O quadro negro rangeu e novas palavras começaram a aparecer, como se uma mão invisível as escrevesse. "Todos presentes. A lição começa agora." O professor Moreira caiu de joelhos, sussurrando palavras desconexas. Os alunos gritavam, tentando derrubar portas e janelas, mas nada cedia. Os vultos começaram a surgir ao redor da sala, formas escuras, sem rosto, observando-os em silêncio. O último som ouvido naquela noite foi o toque de um sino escolar. Na manhã seguinte, a polícia foi chamada após moradores relatarem luzes acesas no prédio abandonado. Ao entrarem na escola, encontraram todas as carteiras perfeitamente organizadas e o quadro negro limpo. Não havia sinal dos estudantes ou do professor. A única pista era um único caderno deixado sobre a mesa do professor. Nele, uma frase escrita repetidamente: "Ninguém falta à última aula.